A Bíblia é tão fantástica que o primeiro escritor dela, que é Moisés, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia e também o livro de Jó. Veja só, talvez você não sabia disso. Moisés escreveu Jó, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também escreveu alguns salmos. Não sei se você sabia disso. Alguns dos salmos foram escritos pelo próprio Moisés. Moisés, o primeiro escritor da Bíblia, está distante do último, que escreveu o último livro, o último de todos a estar vivo, que foi o apóstolo São João, que escreveu o Evangelho de João, as suas cartas e o livro do Apocalipse. O Apocalipse encerra, o Gênesis começa. Moisés escreve o início, João escreve o fim. Eles estão distantes 1600 anos, nunca sentaram para tomar um café nem para bater papo, mas parece que eles estavam numa comunhão tão grande. É como se um falasse: eu começo uma história e você termina ela. Como assim, pastor? Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva. Apocalipse termina com um casamento entre Jesus e esta igreja que está aqui me assistindo pregar nessa noite. Olha que coisa fantástica que é a Bíblia Sagrada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho de João não é algo diferente. Ele não está escrito em ordem cronológica. Alguém foi se lembrando das histórias e foi colocando no papel. João mesmo, quando teve a habilidade para escrever, já tinha mais de 90 anos. Quantos anos eu disse? Pergunte ao seu irmão: você sabia disso? Porque lá em Atos está dizendo que eles eram iletrados. João era um analfabeto, como Pedro era um analfabeto, porque ambos eram sócios em uma embarcação lá na terra antiga de Israel. E daqui a pouco você vai entender o porquê eles eram iletrados. E aí, com o passar dos anos, João é o último dos apóstolos a permanecer vivo, e ele é preso pelo imperador. E o imperador Domiciano o envia para a ilha de Patmos. E quando João está isolado na ilha de Patmos, ele recebe a visitação de Jesus, e Jesus dá uma ordem para ele. Alguém lembra da ordem? João, eu vou te mostrar as coisas que eram, as que são e as que hão de acontecer. Jesus falou: vou te falar sobre o passado, o seu presente e o futuro. E tudo que você ver, escreve em um livro. João era analfabeto. Como é que João ia escrever em um livro? Aí o Senhor tirou ele da ilha de Patmos. Ele foi morar na cidade de Éfeso, foi pastorear na cidade de Éfeso, na carta aos Efésios. E aí João entrou numa escola e aos 90 anos foi alfabetizado. E com 90 anos de idade escreveu o que ele lembrava. Então o evangelho que ele escreveu aqui, esse que eu li com vocês, João 14, ele foi escrito 60 anos depois que João tinha vivido aquilo. Haja memória para se lembrar de tudo. Então João não escreveu o evangelho em ordem cronológica. Por que eu estou dizendo isso? Porque João 14 está fora de ordem. João 14 deveria estar entre João capítulo 20 e João capítulo 21. Por quê? Porque o capítulo 20 e o capítulo 21 encerra um tempo. É um ponto final em uma era. É um encerramento de uma epopeia. De João para frente começamos uma nova história. Temos o livro de Atos dos Apóstolos, começamos o início da igreja de Cristo. Depois temos a carta aos Romanos, as cartas paulinas e assim sucessivamente. Então o evangelho de João, no capítulo 20 e 21, ele encerra um tempo. João 14 deveria estar ali perto do capítulo 20. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque João 14 é um capítulo de despedida. É um capítulo de fechamento de ciclo. Jesus acorda pela manhã, olha os seus discípulos, e eles estão ali sentados na frente dele, depois de tomarem um café, perguntando: o que iremos aprender hoje? Por que aprender? Porque todas as vezes que a Bíblia chama Jesus de Rabi, Raboni ou Rabino, a Bíblia está chamando Jesus de mestre. E mestre é professor. Diga comigo, professor. Então todo rabino é um ensinador, é um professor. Todo mestre é um professor. O que era Jesus? Um professor. E a palavra discípulo significa aluno. Olha que interessante. Jesus é o mestre e tem seguidores. O professor é cheio de alunos. Erramos e mentimos até quando falamos que Jesus teve 12 discípulos. Jesus não teve 12 discípulos. Ele teve milhares de discípulos.
Somente em Lucas capítulo 10, ele mandou uma comitiva de 70. Aqui já quebrou a história de 12. Jesus não teve 12 discípulos, ele teve 12 apóstolos. E o que são apóstolos? São professores também. Mas o aluno, para virar professor, ele tem que terminar os estudos, ele tem que se formar. João 14 é o capítulo da formatura. João 14 é o dia em que Jesus acordou pela manhã e disse: hoje não tem mais aula. E eu imagino os alunos dizendo: é feriado, mestre? Não. É o Shabá? Não. E por que não tem aula? Porque hoje vocês encerram um ciclo. Vocês absorveram tudo aquilo que eu tinha para ensinar. Desde que eu coloquei os pés nesse mundo, aquele que me antecedeu avisou: é chegado o reino de Deus na terra. Foi assim que João Batista abriu o caminho de Jesus. Foi ou não foi? Aquele homem magro, usando uma roupa feita de pelo de animal, com aquela barba e cabelo desgrenhado, porque era um nazireu, magérrimo, porque a sua dieta era a base de mel silvestre e gafanhoto. Ele entra dentro de Jerusalém, as pessoas acham que ele é um Neandertal, um homem das cavernas pela aparência dele, mas quando ele abre a boca, o coração dos judeus quase salta para fora, porque ele começa uma pregação mais ou menos assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Perguntaram para ele: você é o Messias? Ele disse: eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele. Eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas ele, o Messias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que história eu estou desenhando para vocês. Antes de chegar aqui no mestre da Galileia, permita-me contar algo. Lembra que eu disse que eu ia falar porque João e Pedro eram analfabetos? Quando Jesus Cristo nasceu nesse mundo, o Império Romano, o império mais cruel da história, o império mais terrível de todos os tempos, o império que inventou métodos de tortura que até hoje causam asco e náuseas na gente. Por exemplo, a morte de cruz foi uma invenção romana, sabiam disso? Os romanos inventaram a morte de cruz. Eles inventaram a cruz de Santo André, uma cruz em forma de X. Assim foi crucificado o irmão de Pedro. Eles também criaram a morte de cruz de cabeça para baixo, que eles chamam de pé de galinha, que foi a morte pela qual Pedro passou. Eles inventaram o azorrague, um chicote que tinha de 7 a 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira de couro um osso de carneiro quebrado ou uma limalha de ferro, usada para torturar judeus. O apóstolo São Paulo disse assim: assim como meu Senhor, eu também tomei uma quarentena de açoites menos um, 39 chibatadas. Se você é bom de matemática, multiplique por 7 ou por 12, e você vai ter aí uma média de mais de 350 buracos feitos no corpo de Jesus, naquele dia em que ele foi espancado lá no jardim daquele imperador romano, ou daquele governador romano que acabou lavando as mãos, Pôncio Pilatos. Os romanos criaram métodos de tortura, incluindo a ilha de Patmos, que para eles era uma ilha amaldiçoada, e ali eram jogadas as pessoas, as bestas feras. Os romanos, quando oprimiram o povo judeu, eles deixaram o povo judeu tão fragilizado, que na época em que Jesus nasceu, 95% dos judeus não sabiam ler nem escrever. Porque assim funciona todos os impérios tirânicos, todos os ditadores. A primeira coisa que eles fazem é tirar do povo a capacidade de pensar. E para tirar do povo a capacidade de pensar, tire deles a escola, tire deles a dignidade. Não deixe eles aprender a ler e escrever, e você terá um povo que será facilmente subjugado. Não bastasse 95% do povo judeu não saber ler nem escrever, pastor, 75% dos ganhos de cada um deles era devolvido para o Império Romano em forma de tributo. Imagine se você que paga aí 27% de imposto de renda já fica bravo. Imagine você pagar 75% para o império. O que sobrava para os judeus? Apenas para comer. E a isso dava a eles a desesperança. Soma-se a isso que do livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, nós temos um período chamado em teologia de período interbíblico, um período de 400 anos que Deus ficou sem falar com a raça humana, 400 anos sem falar com Israel. Por 400 anos não se levantou profetas. Por 400 anos não houve sinais, prodígios e maravilhas.
Por 400 anos, aquela nuvem chamada Shekinah, a nuvem da glória de Deus, não